e eu acredito que todos aqui assistiram, uma tentativa de libertação de Cuba. As pessoas se revoltaram. E aí eu pergunto para a Zoya, nesse cenário, como é que se deu essa revolta? Por que as pessoas em Cuba, sabendo que se rebelar, fazer oposição ao governo, é praticamente uma pena de morte, mas por que ainda assim eles tentaram fazer isso? A crise em Cuba tem a ver com o embargo econômico americano? Esse embargo econômico, ele foi imposto pelos Estados Unidos logo depois que o Fidel Castro tomou poder e desapropriou as empresas americanas que tinham em Cuba. Então, os Estados Unidos perdeu muito dinheiro com isso. E aí teve que fazer alguma coisa, tomar alguma medida. Só que o embargo econômico ele é usado para a ditadura cubana dar calote, como deu no Brasil, né? Mais de 3 bilhões de reais do BNDES. Porque nós no Congresso, nós votamos a favor de que o Brasil pagasse uma conta que era da Venezuela. Porque Dilma havia nos deixado na posição como se fôssemos fiadores da Venezuela, que já estava quebrada. E era melhor aprovar esse pagamento do que sofrer outras sanções. Com Cuba também, ele participou como fiador, o Brasil, né, na negociação aí entre os dois países. Então, Cuba usa essa coisa de embargo econômico para pedir dinheiro emprestado para os países e nunca pagar. Então, Cuba é conhecido como um país caloteiro. O embargo ele não proíbe Cuba de comercializar com outros países, de jeito nenhum. O problema é que tem uma exigência, tem que pagar em cash. E a ditadura não quer, porque eles querem dar calote. E aí, essas manifestações ocorreram por quê? Pela crise na saúde. Há muito tempo que já tem essa crise na saúde. A saúde não é um exemplo em Cuba? Sim, super. Se você quer se matar, quer morrer, vai para Cuba. Se tratar como um cubano comum. Tanto é que faz igual o Hugo Chávez, né? Você viu o que aconteceu com o Chaves, né? E foi para Cuba, não voltou mais. Mas, enfim, essa crise se agravou muito por causa do coronavírus. Então, e não tem médico em Cuba. Os cubanos estão sendo exportados para fora. Para a ditadura cubana lucrar, virou negócio isso. Eles ganham muito dinheiro, né? Aqui no Brasil, foi na época do PT, ganharam muito, muito dinheiro. E aí os cubanos não têm assistência médica, pessoas morrendo todo o tempo. Eu tenho parentes lá que me falam até hoje, né? Cara, morreu tal pessoa da rua, não sei o quê, todo mundo morrendo. É uma pena de morte praticamente. Você chega no hospital com uma gripe, você morre. Está muito feia a situação. E aí a internet, por causa dos estrangeiros, né, do turismo em Cuba, eles tiveram que abrir a internet. Mas não é todo cubano que tem acesso, são poucos que têm família fora, que conseguem dólares e colocam crédito no celular. Então essas pessoas, que na grande maioria são jovens, eles acessam a internet. E aí eles começam a ver uma realidade diferente da deles. Que eu não tive essa oportunidade. Quando eu morava em Cuba, eu não tinha acesso à internet, eu achava que a minha realidade era essa, que a dos outros países também. Só que essa nova geração agora, vendo isso, você começou a se revoltar. Vendo seus parentes morrendo, sabe? E turista sendo melhor tratado do que o próprio povo, você jogou para a rua. Então não foi o movimento do imperialismo yankee, sabe? Financiados pelo imperialismo, não. São cubanos comuns que cansaram do descaso, que cansaram da miséria, da pobreza, de não ter seus direitos fundamentais garantidos e foram para a rua. Só que infelizmente durou 3, 4 dias e aí foi abafado. O que passava na TV é que a manifestação durou um dia e depois acabou. E que era um grupo minúsculo de cubanos financiados pelos Estados Unidos. E como não é todo mundo que tem acesso, os meios de comunicação são todos tomados, como eles vão saber se é verdade ou não o que estão falando para eles? Eles vão se conformar. E também milhares de cubanos desaparecidos. Até agora, se passaram 2 meses das manifestações, tem 400 cubanos desaparecidos. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Foram crianças que foram para a rua, foram mortas. Eu recebi fotos que eu não consegui colocar na internet porque eu ia ser bloqueada. Fotos fortes, tá? Do que Mas agora você pode ir para o Getter ou para o Parler e postar, porque lá a proposta deles é uma rede social livre. É bom. Eu criei a minha há pouco tempo. E vocês aí, mesmo que não cheguem a usar, criem, porque pode ser bem útil amanhã, quando todos nós começarmos a ser bloqueados novamente. Mas desculpa, te interrompi, Zoe. Mas assim, eu fico feliz como cubana, ao mesmo tempo triste,
porque essas manifestações foram históricas. Em 6 décadas de ditadura, foram as maiores manifestações da história de Cuba depois da Revolução. Só que ao mesmo tempo ficou triste porque muitos cubanos perderam a sua vida. E fico muito preocupada, como eu falei em várias entrevistas, porque ano que vem, em época de eleição, eu vejo que ainda pessoas estão muito confusas, né? Querem fechar os olhos para a realidade que está se aproximando do Brasil. E que tudo que os cubanos fizeram agora, de sair para a rua, de alguns perderam a sua vida, vai servir de nada. Porque países como o Brasil, se a esquerda voltar, e eu falo isso e repito, e se alguém me achar chata, desculpa, mas é isso, eu estou muito preocupada, porque eu saí de uma ditadura, não quero entrar em outra. Se a esquerda voltar ano que vem, Cuba vai voltar a ter financiamento. E aí vai se reerguer a ditadura. Quando o Lula entrou em 2002, de alguma maneira ele já chegou a ajudar Fidel Castro, porque diziam que o sistema estava perto de colapsar. Como é que o Brasil ajudava Cuba? Não, com esses empréstimos do BNDES, por exemplo, o Porto do Mariel, que a gente sabe muito bem, assim, não tem como eu mostrar documentos e tudo, porque eles tomam muito cuidado, mas assim, o Porto de Mariel serve para tráfico, essas coisas. A gente sabe muito bem que a ditadura cubana é traficante. Né? Os filhos do Fidel têm negócios lá na Espanha, né? São empresários. E o Lula ajudou muito, sim, principalmente com mais médicos. 75% do salário que os médicos cubanos recebiam ia para a ditadura cubana. É trabalho escravo, olha que absurdo. E aí o Bolsonaro entrou, não acabou com o programa, só falou, olha, eu quero entregar diretamente para os cubanos, que é o mais justo, se trabalha, é ele que tem que receber. E aí a ditadura falou, opa, não quero mais. E eles enchem a boca para falar que é ajuda humanitária que eles oferecem, né? Se fosse, eles não cobrariam para isso. E bem caro que cobram. As 3 condições de Jair Bolsonaro foram pagar 100% do salário aqui no Brasil, fazer um revalida, ainda que fosse light, só para comprovar que são realmente da área médica. Sim, porque tem muitos infiltrados, né? Metade deles eram infiltrados. E por último, a possibilidade de trazer a família, porque a situação de muitos era que eles vinham para o Brasil e a família servia de refém lá em Cuba. E antes que Jair Bolsonaro assumisse em janeiro, em dezembro, a ditadura já começou a pegar de volta os cubanos. E o presidente ainda falou, se você é cubano e quer ficar no Brasil, a gente vai garantir um refúgio para você. Enfim, nada democrático da parte cubana. E, falando de Cuba, escassez de alimento e medicamentos. Na Venezuela, a fome, ela é utilizada como meio político, como instrumento para a ditadura? Como é que é para um venezuelano se alimentar? Porque eu sei que lá tem até estatísticas de emagrecimento, e as pessoas, é verdade, comem gato e cachorro de rua? Não só gato e cachorro de rua, mas também óleo de boi, cabeça de boi, sangue de boi. É muito mais radical, é pior do que as pessoas imaginam e é pior do que o que a gente pode ler nas notícias, né, nos jornais, porque eles utilizam não só para o povo, mas também para a polícia e para o exército, para controlá-los. Assim, eles mantêm fracos aqueles que podem se rebelar contra o regime, né? Isso é como se fosse o nazismo com judeus. Isso mesmo, né? Se você não é leal à ditadura, você não pode comer.